Graça e paz, queridos irmãos. Vamos continuar o nosso estudo no livro do Apocalipse. Estamos aqui no capítulo 12, no versículo de número 4. Já vimos ali no versículo número 1, 2 e 3 que o apóstolo João vê dois grandes sinais. O primeiro sinal, uma mulher vestida do sol, tendo a lua sobre os seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E o segundo sinal, ele viu um grande dragão vermelho que se colocava diante da mulher para tentar devorar o filho que nasceria dessa mulher. No nosso último encontro, nós falamos que essa mulher, no nosso entendimento, é uma representação de todo o povo de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Agora nós vamos ler o versículo de número 4. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Ou seja, a segunda parte desse texto nós já fizemos a exposição, que a gente entende que o apóstolo João ele está vendo aqui toda a perseguição que o povo de Deus já sofreu nas mãos do dragão, sobre as garras do dragão. A gente viu lá sobre a questão do nascimento dos hebreus e como o dragão tentou o tempo todo, constantemente, devorar o filho da mulher. Agora nós vamos nos deter acerca dessa questão da cauda do dragão que levou após si a terça parte das estrelas do céu. Essas estrelas do céu não são as estrelas literais. Essas estrelas estão se referindo aos anjos de Deus. Se você ler os textos paralelos, você vai perceber que Deus usa a expressão estrelas para se referir aos seus anjos criados. Deus, ele criou duas categorias de seres, de modo que existem três categorias de seres no universo. Existem os seres divinos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Este é uma trindade e eles são criadores. E eles criaram os anjos. E eles criaram os anjos em um número. E além de criar os anjos, ele criou o ser humano. A rebelião do dragão e de um terço dos anjos, cujo qual a cauda do dragão arrastou, está muito relacionada à criação do ser humano. Qual que é a nossa teoria? Nós entendemos o seguinte, que quando Deus criou todas as coisas, Deus criou o universo, Deus criou os animais que habitavam na terra, Deus criou os animais que viviam nos céus e Deus criou os animais que viveriam nas águas. No sexto dia, Deus criou um ser especial, que é o ser humano. Enquanto Deus criava o universo, ele estava na companhia dos anjos de Deus. Os anjos de Deus já haviam sido criados quando Deus estava realizando a criação da terra, a criação dos seres que habitam na terra. E você vai percebendo, na medida que você vai fazendo a leitura do texto do Gênesis, enquanto Deus vai ordenando a criação e criando as coisas através do seu poder, do poder da sua palavra, do poder do seu decreto, havia elogios e louvores acerca de todo o aspecto criacional. Porém, quando Deus vai criar o ser humano, de uma certa forma, parece que esses louvores e esses elogios dão uma amenizada, dão uma cessada. Qual que é o nosso entendimento? Quando Deus criou o ser humano, ele criou o ser humano conforme a sua imagem e conforme a sua semelhança. Ele fez um boneco de barro, ou seja, ele pegou algo. E aí, meu querido, Deus abençoe a sua vida. Ele pegou algo da estrutura da terra e criou um boneco de barro.
ao criar esse boneco de barro, ele soprou sobre esse boneco, sobre as narinas desse boneco, o fôlego da vida. Ou seja, ele soprou de si, Deus soprou de si sobre o ser humano, criando o ser humano à sua imagem e à sua semelhança. A nossa teoria é o seguinte: nesse momento acontece a queda de Satã, a queda deste querubim ungido, deste anjo de Deus, que estava na presença de Deus, adorando a Deus. E por que houve a queda? A gente vai entender que o pecado de Satã, o pecado original de Satã, é a rebelião contra Deus. É a rebelião contra o caráter de Deus, contra a autoridade de Deus. Ele vai se rebelar contra a autoridade de Deus, vendo a criação que Deus fez à sua imagem e à sua semelhança. É como se Satã olhasse para o ato de Deus criando o ser humano e dissesse assim: agora Deus foi longe demais. Deus está usando o seu poder e a sua glória de uma forma indevida. Ele não poderia ter criado o ser humano nessa categoria que ele criou. Então, nesse momento, há um conflito entre a ação de Satã e a glória de Deus. Óbvio que Satã faz algo e Deus remove de Satã o seu esplendor, a sua glória, o seu louvor que Deus havia dado para ele. E aí, com essa remoção de tudo que ele possui, ele desce à terra numa espécie de represália contra Deus, de contra-ataque contra Deus. Ele falou assim, ele pensou assim, nós vamos destruir a humanidade que Deus criou. Ele possui uma serpente e engana Eva, levando Adão e Eva para o seu caminho, que é um caminho de desobediência a Deus, de rebelião a Deus. Enquanto ele está fazendo isso, ele está corrompendo parte dos anjos de Deus que estava nos céus. Então, essa parte dos anjos é cerca de 1/3. É como se ele estivesse chegando até esse 1/3 de anjos e dizendo: vocês viram o que Deus fez? Olha o que Deus fez. Deus criou um ser humano à imagem dele, à semelhança dele. Deus criou um ser que é a coroa de toda a criação dele. Você já percebeu que Deus colocou sobre Adão e Eva a autoridade sobre o cosmos? Eles são representantes do universo. Porque o casal, ele era a representação, a coroa da criação de Deus. Ele tem até hoje, uma autoridade sobre toda a criação que Deus fez. Então, no nosso entendimento, quando Satã viu a criação de Deus e o quanto essa criação ela é elevada, ele se rebelou. Você não poderia usar o seu poder e a sua glória dessa forma indevida. E assim ele vai convencendo 1/3 dos anjos a seguir o seu caminho. Bem, isso que eu estou dizendo, a gente está fazendo teologia, Isso não está nas Escrituras. Você não vai encontrar o texto bíblico dizendo isso. Mas o texto bíblico apresenta uma serpente enganando Eva, e aqui apresenta um dragão querendo devorar o filho da mulher, e a gente precisa encontrar uma forma para harmonizar toda a história desse ser espiritual, no caso Satanás, e aqui os anjos caídos, que a gente entende que esses anjos caídos são os demônios que foram arrastados pelo dragão. Uma coisa que a gente tem que entender é que os estudos teológicos, eles partem do pressuposto de que Deus havia expulsado o dragão do céu, da sua habitação, logo num período ali entre a criação e a queda. Nós não entendemos assim, nós entendemos que mesmo diante da queda de Adão, Satã e os seus seguidores, os seus anjos caídos,
continuaram tendo acesso à presença de Deus. Ok? Ainda Satã não havia sido expulso do céu no ato da queda de Adão e Eva. Ok? Satã será expulso do céu quando Jesus Cristo vem ao mundo, morre na cruz, é ressuscitado e ascende aos céus, sendo coroado como rei do universo. Quando ele é coroado do reino do universo, como rei do universo, aí sim ele expulsa o dragão do céu através de uma batalha que a gente vai ler daqui a pouco. Então, olha só, existia, no nosso entendimento, um acesso entre Satã, os anjos caídos e Deus. Tem dois textos que mostram isso. O primeiro texto é o texto de Jó. De Jó é um homem que vive no período de Abraão, aproximadamente. E enquanto Deus está sendo louvado, adorado pelos seus anjos, ele inicia um diálogo com Satanás. Ele fala: observas o meu servo Jó? Naquele momento, Satã está entre os anjos de Deus. Ok? E Deus chama Satã para um diálogo. A gente pensa assim, ó, ele tinha perdido seu louvor, sua glória, seu esplendor e tudo que Deus havia dado para ele, mas ele ainda habitava aquela região ali. Deus ainda não havia feito uma guerra contra Satã e os seus 1/3 de anjos que estava corrompido por ele. Outro texto interessante é quando o rei de Israel, ele pretende fazer uma assembleia. E aí um dos anjos caídos se aproxima de Deus e pede da seguinte maneira: Deus, deixa que eu, um espírito demoníaco, falando com Deus, dizendo, deixa que eu seja um espírito de engano na boca dos profetas, a fim de que eu possa enganar o rei. Então um demônio ali na presença de Deus, perguntando para Deus, deixa com que eu seja um espírito de engano na boca dos profetas. Então a gente entende assim, por mais que isso possa soar aos seus olhos, aos seus ouvidos, como algo estranho, mas na medida que você vai acompanhando a leitura bíblica, isso faz sentido, pelo menos para mim, tá bom? Versículo 5. O dragão havia corrompido os anjos, 1/3 deles, e havia se posicionado diante da mulher para tragar o filho dela. Eu imagino uma coisa, só um adendo aqui. Satã nunca deva ter pensado que este filho da mulher, que esse descendente de Gênesis capítulo 3, versículo 15, seria a própria encarnação da segunda pessoa da Trindade. Provavelmente ele pensava, no seu conhecimento limitado, que Deus haveria de enviar alguém especial, um ser humano especial. Sem sombra de dúvidas, nunca passou na cabeça de Satã que esse ser que esmagaria a cabeça dele era o próprio Deus. Era a própria segunda pessoa da Trindade, né? Então ele se coloca diante da mulher, e aí diz o texto, e deu à luz um filho. A mulher gerou um filho. Um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Então esse texto está mostrando o nascimento de Jesus. Ou seja, ele nasceu, ele veio ao mundo. Ele é o rei do universo, que ele há de reger todas as nações com o cetro de ferro, com a vara de ferro. Ok? E em um momento seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Ou seja, esse filho que o dragão tentou destruir, ele subiu aos céus e ao trono de Deus. Ou seja, está falando do nascimento de Jesus, da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus e da ascensão de Jesus em um versículo. Lembra que eu falei na última aula? Uma imagem fala mais do que 1000 palavras.
E deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Quando Deus sobe para o trono, né? Quando Jesus, a segunda pessoa da Trindade, sobe para o trono, a mulher foge para o deserto, versículo 6, onde já tinha havido um lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Esses 1260 dias é um número que significa que literalmente falando, 1260 dias é um período de 3 anos e meio. A gente entende que as 70 semanas de Daniel fala das 70 semanas, que é o plano de Deus. O plano de Deus, ele está encaixado em 70 semanas de 7. É como se nós estivéssemos na 69ª semana. Na 69ª semana é o tempo do príncipe, que no caso é Jesus Cristo, o Messias. Porém, existe uma semana final, que é a semana do escatom de Deus, da manifestação dos últimos desígnios de Deus. E essa semana dá a entender no texto bíblico que ela é dividida em 2 etapas, 3 anos e meio e 3 anos e meio. São 7 anos de uma grande tribulação que há de vir sobre o mundo inteiro. 3 anos e meio, um período de relativa paz. A primeira parte da grande tribulação parece que é um período pacífico, e a segunda parte da grande tribulação é um período de extremo conflito sobre as forças cósmicas dos céus e os poderes cósmicos do inferno. Okay? Então, quando a Bíblia fala 1260 dias, ela está se referindo a essa parte conflituosa do evento final do escatom de Deus. Ou seja, durante 3 anos e meio, Deus vai proteger a mulher do dragão, da ação do dragão. Ou seja, aqui tem uma discussão que nós não vamos entrar agora. Existem os teólogos pré-tribulacionalistas, os midi-tribulacionalistas, os mesotribulacionalistas e os pós-tribulacionalistas. Cada um acredita que Jesus Cristo vai saquear a igreja em um momento. Uns acreditam que é antes da grande tribulação, outros em meio à grande tribulação, outros acreditam que esse saque vai ser num período entre a grande tribulação, né, terão vários arrebatamentos, e o último grupo acredita que Jesus vai saquear a igreja quando acabar a tribulação. Ok? O entendimento que todo mundo tem é que uma parte da tribulação a igreja vai estar aqui na terra. Ok? Então a igreja será protegida por Deus. No caso aqui não é só a igreja, é o povo de Deus em si. O povo de Deus em si será protegido por Deus, a fim de que o dragão não faça nenhum mal contra o seu povo. E o versículo 7 vai dizer o seguinte: e houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. Então essa batalha que acontece no céu, quando que a gente entende que ela acontece? Essa batalha a gente entende que ela acontece quando Jesus sobe aos céus. Quando Jesus sobe aos céus, ele ascende aos céus como rei. Né? Tem aquela famosa passagem dos Salmos, né? Que fala que o rei da glória entrou nos seus aposentos. O rei da glória ascendeu os céus. Né? Abram-se os portões dos céus para que venha o rei. Quem é este rei? Este é o rei da glória. Então quando Jesus sobe aos céus depois da sua morte, ressurreição e ascensão, ele é coroado como rei do universo. Ele ainda não reinou sobre tudo. Ele conquistou o reino, mas ele ainda não devolveu o reino completo nas mãos do Pai, mas ele já é rei. E quando ele começa a governar, uma das primeiras ações desse governo do rei é expulsar o dragão dos céus. E Deus não vai lá expulsar Satã.
Ele envia Miguel e os seus anjos, ou seja, o arcanjo Miguel e 2/3 dos anjos criados por Deus, guerreia contra Satã e 1/3 dos anjos de Deus. E quando ele faz isso, ele lança o dragão sobre a terra, né? Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Ou seja, então no nosso entendimento, até a ascensão de Cristo, Satã tinha um lugar ali no céu, tinha uma habitação ali no céu. Agora ele não habita mais o céu. A gente entende que nesse momento Satã habita num lugar chamado Tártaro, no grego Tártaro, que seria a habitação dos demônios, né? Nas nossas Bíblias, essa palavra está traduzida como inferno. São 4 palavras na Bíblia Sagrada que os nossos textos, infelizmente, traduziram como inferno, né? É a palavra Sheol, do hebraico, que significa sepultura, traduzido para inferno. Hades, né, que é o lugar onde os mortos habitam, e o Hades é dividido entre o seio de Abraão e o lugar de tormenta. Existe o Tártaro, que é a habitação dos demônios, onde os demônios habitam, que na Bíblia é traduzido como inferno. E por último existe a Geena, que é o lago de fogo, que é a habitação final de todos aqueles que não creram no Evangelho, que vão habitar com Satã, que vão habitar com os anjos caídos, com a besta, com o falso profeta e com provavelmente a outra besta, que é o anticristo, que é o tema da nossa próxima aula lá, tá? Então o que acontece? Essas 4 palavrinhas, uma em hebraico e 3 no grego, são palavras que se referem a partes do inferno, partes do lugar cujo qual Deus reservou a esses espíritos, né? No caso, os espíritos em prisão, aqui Satã, e esse 1/3 dos anjos que participa do processo de rebelião contra Deus. E foi precipitado o grande dragão. Olha que informação que eu dei na última aula e que está no texto bíblico, né? O grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás. Olha, observe uma coisa. O apóstolo João, ele vem desenhando um ser. E a gente que já leu o texto, por exemplo, eu já li o texto várias vezes, né? Eu já sei. Quando aparece a primeira vez, aparece como um grande dragão vermelho diante da mulher. Mas o texto não dá para nós informação que esse dragão vermelho é a antiga serpente. Ou seja, o que é um dragão, gente? O dragão é uma serpente gigantesca que cresceu e criou asas, e provavelmente a gente não sabe se ela tinha asas no passado, né? Porque o texto fala que uma das maldições para a serpente é que ela se rastejaria sobre a terra. Então é possível que a serpente antigamente tivesse asas. Ok? É uma teoria. Pode ser que ela tenha patas, e pode ser que essa questão dela rastejar é só algo que ela já tinha no passado. Então o que é um dragão? Um dragão é uma grande serpente. Então a ideia não é que Satanás ficou mais forte na medida que as eras foram passando. Quando fala que ele é a antiga serpente, ou seja, que cresceu, ele cresceu literariamente. Ele cresceu na literatura apocalíptica. Ou seja, ele foi tentando se desenvolver. Satanás não é mais poderoso hoje do que ele era na época que enganou Adão e Eva. Não é. Ele tem o seu poder completamente limitado por Deus. E a sua ação limitada por Deus. Lembra que eu falei com vocês? Que quando Satã pega nos céus e se rebela contra Deus, Deus remove dele toda a sua glória, o seu louvor e o seu resplendor. Porque ele era um ser cheio de glória, ele era um ser cheio de louvor, ele era um ser cheio de resplendor. Deus remove isso dele e ele se torna um anjo caído. Ok? A Bíblia chama de demônio, né? Um anjo caído. Um anjo caído seria um demônio. E aqui ele é apresentado com todas as suas características, né? O grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo o mundo. E ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados
com ele. Versículo 10. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Está entendendo? Então, parece aqui, nesse texto, que Satã vivia ali na presença de Deus, acusando os crentes o tempo todo, acusando os eleitos de Deus o tempo todo, acusando os servos do Senhor, né, constantemente. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Então, Deus vence Satã, derruba Satã. Só que essa vitória de Deus, ela é uma vitória momentânea, mas ela já aconteceu no plano cósmico. Quando Jesus foi à cruz, ele destruiu Satanás. O que Jesus fez na cruz é a vitória de Jesus para com todo o plano do maligno. O maligno não tem mais nenhum raio de ação no universo. Ok? Ele não tem nenhuma legalidade, não tem nenhuma autoridade, ele não tem mais nada, ele não possui mais nada. Se ele teve algo, isso aí é uma outra discussão que a gente pode fazer depois, se ele teve algo, tudo que ele teve, ele perdeu na cruz de Cristo, né? O apóstolo Paulo fala, e despojando principados e potestades, os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Quando Jesus foi na cruz, ele venceu tudo. Porém, Jesus permite, decreta. Daqui a pouco, quando a gente chegar lá no capítulo 20, você vai entender por que Jesus faz isso. Jesus decreta que o diabo tenha uma certa ação sobre as pessoas. Ou seja, que ele possa sim continuar enganando as pessoas. E você vai ver que o ministério de Satã é o ministério do anticristo, ele vai enviar o anticristo. É o ministério do falso profeta, ele vai enviar o falso profeta. Todos esses asseclas de Satã estão a serviço dele para enganar o povo de Deus. Para fazer, não o povo de Deus, perdão, para enganar a humanidade. Nem toda a humanidade é povo de Deus. Existe dentro da humanidade os eleitos e os não eleitos. Ele vai enganar os não eleitos. Ok? Ele vai enganar aqueles cujo qual Deus permitiu com que eles enganassem. Só que essa vitória de Cristo, ela já está garantida. Não vai acontecer nada entre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus que pegue o plano de Jesus de surpresa. Satanás está tentando contra as nações. A gente discute em teologia acerca de Satanás nesse momento, ele está aprisionado ou ele está solto sobre o universo. Eu lembro que na época da minha graduação eu li um texto muito interessante, é um livro de escatologia, chama-se Satanás está vivo e ativo no planeta Terra. Depois você dá uma lida nesse texto, ele é muito bom. E aí tem um debate entre os teólogos, que alguns acreditam que sim, que ele está ativo, outros acreditam que ele está aprisionado, né? Que ao cair do céu, nesse conflito, o próprio arcanjo Miguel aprisiona ele. A gente vai ver algo parecido lá no capítulo 20. Mas isso é debate, a gente não sabe. Uns acreditam que ele está aprisionado e que ele, mesmo aprisionado, ele tem um raio de ação sobre as pessoas, né? Ele não pode enganar as nações, mas ele pode enganar as pessoas no geral, né? Então tem uma série de debates teológicos acerca disso. A informação que a gente tem no texto é que existe uma vitória de Deus sobre esse ser, né? Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar,
Porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já pouco tempo lhe resta. Versículo 13. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera luz o varão. Dera à luz o varão. Ou seja, mais uma vez, presta atenção, gente. A gente não pode ler o livro do Apocalipse como se ele estivesse contando uma historinha progressiva, que tem começo, meio e fim. Ele está contando uma história que realmente tem começo, meio e fim, mas ele vai e volta, ele vai e volta. Ele vai repetindo as figuras de linguagem para falar de um mesmo evento. Qual que é o evento? O versículo de número 13 e o versículo de número 4 está falando da mesma coisa. Do conflito que existe entre o dragão e a mulher. O dragão representando as hostes demoníacas e a mulher representando o povo de Deus. Nós somos filhos desta mulher. E nós guerreamos contra os filhos do dragão. Existe um conflito existencial constante o tempo todo. Hoje, nesse exato momento, eu estou em conflito com os filhos do dragão, com os filhos da serpente, porque eu sou filho dessa mulher também. Essa mulher me representa. E eu faço oposição ao dragão. Eu não faço oposição às pessoas. Nós não temos que lutar contra os seres humanos, contra a carne e o sangue, né? Como diz Paulo. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais que atuam nas regiões celestiais. Então a nossa luta é contra o dragão e os filhos do dragão. Não é contra as pessoas. Por mais que eu veja que tem uma pessoa ao meu lado que está possessa pelo dragão, que defende ideias do dragão, eu não posso lutar contra essa pessoa. Eu tenho que lutar contra aquele que influencia as ideias dessa pessoa. É esse conflito que aparece aqui. O dragão quer o tempo todo destruir a mulher. Pelo amor de Deus, não use isso para fazer política, tá? O dragão não é a esquerda, o dragão não é a direita, a mulher não é a esquerda, a mulher não é a direita. Não existe isso na Bíblia, ok? O dragão representa Satã e os seus filhos, os seus descendentes, aqueles que fazem a vontade do dragão, aqueles que matam, aqueles que roubam, aqueles que destroem, aqueles que adulteram, aqueles que se prostituem, aqueles que vivem na prática do pecado. Lembra lá em João capítulo 10, quando os fariseus queriam apedrejar Jesus, queriam matar Jesus? Jesus falou com ele: olha, vocês estão fazendo a vontade do seu pai. Vocês dizem que são filhos de Abraão, mas vocês não são filhos de Abraão, vocês são filhos do diabo. Porque o vosso pai, o diabo, foi homicida desde o princípio. Ou seja, vocês estão querendo matar a mim, Jesus Cristo dizendo, para satisfazer a vontade do vosso pai, que também é um assassino, que também é um homicida. Então todos aqueles que fazem a vontade do dragão satisfazem a vontade de Satã. São os filhos do dragão. E existem os filhos da mulher, que são aqueles que creem, aqueles que obedecem, aqueles que amam a Deus, aqueles que andam nos propósitos de Deus. Não é os que falam em nome de Deus, é aqueles que andam no caminho de Deus. Falar de Deus é muito fácil. Olha, acabei de ligar o celular aqui e estou falando de Deus. Isso é muito fácil. Agora, os filhos de Deus são aqueles que falam e fazem, aqueles que falam e andam nas pisadas do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E agora, aqui tem uma figura muito legal, né? E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, e tempos, e metade de um tempo. Mais uma vez, fora da vista da serpente. Mais uma vez, a expressão 3 anos e meio. Lá no versículo de número 6, fala 1260 dias. Agora aqui está falando de tempos e metade de um tempo. Ou seja, 3 anos e
meio. Isso significa que Deus protege o seu povo o tempo todo. Mas vai haver um período na história da humanidade de grande tribulação. Nesse período, Deus vai continuar protegendo o seu povo. Deus vai dar para o seu povo as asas da águia. Bonito isso, né? Asas da águia. Eu gosto de literatura e você vai ler na literatura de Tolkien, né, O Senhor dos Anéis, tanto no Hobbit, que quando tudo vai mal para a sociedade do Anel, tudo vai mal para a comitiva de Thorin Escudo de Carvalho, acontece que as águias chegam ali, levam a comitiva, levam a sociedade do Anel para um lugar de descanso, né? Então é como se, a gente não sabe se Tolkien se inspirou nesse texto para escrever a sua obra. Ele era cristão, provavelmente. A ideia de salvação que tem no romance, nos dois romances, né, no Senhor dos Anéis e no Hobbit, é tirada das Escrituras, que é essa ideia de um ser, de um povo sendo resgatado por uma intervenção sobrenatural. E aqui, né, tanto lá nos livros, quanto aqui, existe essa imagem da águia, desse animal gigantesco, poderoso, que tem essas asas velozes, ou seja, é o próprio Deus que fornece ao seu povo proteção em meio ao caos, em meio ao conflito da serpente. Agora é interessante, ó, versículo 15. E a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio. Água como um rio. Para que pela corrente a fizesse arrebatar. Né? Aqui João faz um paralelo interessante, né? Lá no versículo, deixa eu mostrar para vocês um outro detalhe aqui, que eu esqueci de falar na última aula. Eu estava com pouco tempo, né? E tinha, olha só, como que o dragão se apresenta? 7 cabeças. Porém, nas 7 cabeças, tem 10 chifres. E sobre a cabeça, 7 diademas. Olha que ser desconexo. 7 cabeças, 10 chifres, 7 coroas. Né? Se Deus estivesse falando de uma coisa boa no Apocalipse, ele falaria 7 cabeças, 7 chifres, 7 diademas. Ele ia mostrar essa totalidade, essa junção de 3 setes. Ele coloca o 10 no meio para mostrar a geringonça que é esse ser que se apresenta para nós. Você vai perceber no texto várias vezes que Satã é tratado de uma forma cômica. É verdade. Ele é tratado de uma forma cômica. É para você ler o texto e rir. Quando ele joga água sobre a boca, qual que é a ideia que você tem? Um dragão não joga água, gente. O dragão joga fogo. O dragão faz baforadas de fogo. O sopro do dragão é só fogo. Mas aqui ele joga água. Tem 2 ideias nesse texto. A primeira ideia é que essa água, né? Toda vez que falar água, rio e mar, tá falando do mal, ok? Água, rio e mar está falando do mal. Toda vez que o texto do Apocalipse falar de terra firme, está falando do povo de Deus, né? O povo que habita a terra, o lugar firme, o lugar de segurança. Mar, rio e água, no texto, vai sempre se referir a um tipo de tribulação. Você vai ver que a besta emerge do mar, né? Ou seja, é uma coisa ruim, uma coisa negativa. Aí vai ter uma besta que emerge da terra. Ou seja, vai vir do povo de Deus. Na verdade, do povo de Deus. Do ser humano que deveria estar em Deus, mas não está. Então essa ideia de lançar água como rio é as muitas tribulações que o dragão lança sobre a igreja. Né? Você olha essa questão do Covid-19 que a gente enfrentou um tempo atrás. Isso é uma tribulação que o próprio Deus permitiu com que o dragão lançasse sobre a igreja. Mas isso não é o poder que ele aparenta ter. Era para ele jogar fogo sobre nós, né? Se ele fosse, de fato, um dragão de verdade. Mas ele é um dragãozinho de bosta, um dragãozinho
me perdoa a palavra, né? Um dragãozinho fraco que lança água sobre da sua boca. E aqui, ó, e a terra ajudou a mulher. Tá vendo? Lembra que eu falei? O mar se referindo a uma coisa negativa e a terra se referindo a uma coisa positiva. Isso é um acordo da literatura apocalíptica para nos ensinar algo, ok? Toda vez que tiver água, rio, mar, está falando de uma coisa negativa. Toda vez que tiver terra, falando de uma coisa firme, de uma coisa positiva. Ou seja, e a terra ajudou a mulher. E a terra abriu a boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. Ou seja, o próprio Deus vai frustrar todos os planos do dragão sobre o seu povo, sobre o povo de Deus. O próprio Deus vai frustrar os ataques do dragão sobre a igreja, os ataques do dragão sobre o seu povo, os ataques do dragão sobre os seus eleitos. A gente não tem que ter medo do diabo. O diabo é um dragão que tem aparência de forte, mas na hora de soprar fogo, ele sopra água. E Deus pega a água do dragão e faz com que todo o plano do dragão contra a nossa vida seja frustrado, e ele nos protege. Versículo 17, para nós terminarmos. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Ok? Então, o dragão vai tentar uma guerra contra o povo de Deus. Mas quando Jesus voltar, Jesus não vai fazer uma guerra, Jesus vai fazer um massacre. Jesus vai matar todos aqueles que estão ao lado do dragão. O dragão, guarda essa ideia na sua cabeça. Quando a gente chegar lá na batalha do Armagedon, na batalha de Megiddo, a gente vai falar isso. O dragão tenta uma guerra. Guerra é quando um exército tenta contra outro exército e um exército resiste, um exército vence. Um exército vence, um exército resiste. Isso é uma guerra. Um massacre é quando não existe chance nenhuma para o oponente. Chega alguém e simplesmente devasta o oponente. Ok? O que acontece lá na batalha de Jesus Cristo, quando Jesus desce com os seus servos e massacra o dragão e os seus servos, não acontece uma guerra, acontece um massacre. No capítulo, aqui ó, no capítulo 17, né, no versículo 7, acontece uma batalha. Quem está batalhando contra o dragão, lá no céu, quando Jesus sobe, é Miguel, que é um arcanjo, tão poderoso quanto Satã era, ou seja, o Miguel não está batalhando contra um ser na sua categoria. Ele está batalhando contra um ser nerfado. Satã já tinha perdido o seu louvor, sua glória e seu resplendor. Ok? E os anjos caídos também haviam perdido o seu resplendor. Mas há um embate. Ok? Um embate fácil, uma batalha fácil, onde Satã é lançado dos céus. Agora, essa batalha entre Satã e o povo de Deus é uma batalha que também não é uma batalha fácil, mas é uma batalha. Porque a gente está lutando contra seres espirituais que é mais fraco que nós. Você tem que entender isso. Eu vejo muito crente que tem medo dos demônios, medo do diabo. Você não tem que ter medo do dragão, você não tem que ter medo do diabo, porque ele está nerfado. Ele é um anjo caído. E você também está nerfado. Porque você é imagem e semelhança de Deus caída também, né? Então é um conflito que tem os lados. Às vezes a gente perde, a gente peca. Toda vez que a gente peca, você perdeu uma luta contra o dragão. Mas a gente tem a força de Deus e a gente vence as tentações. Às vezes o diabo quer que a gente blasfema, quer que a gente murmura. Às vezes a gente blasfema, às vezes a gente murmura. Mas sobre nós existe a bandeira do Cordeiro. E a gente tem a liberdade de pedir perdão. E toda vez que a gente pede perdão, a gente se ergue na presença de Deus. Amém? Se Deus quiser, nos nossos próximos encontros,
nós vamos falar do Apocalipse 13, né? Tem muita gente aí falando, né, da morte do Papa, que provavelmente o próximo Papa vai ser o anticristo, né, de Apocalipse 13. Apesar que a palavra anticristo não aparece aqui, mas no nosso próximo encontro a gente vai falar dessa besta que subiu do mar. Tá bom? Um beijo no seu coração e até o nosso próximo encontro.